O Arandu vem da sabedoria do nosso Nyanderu, que é o nosso Deus, porque ele que traz a nossa sabedoria, né? E para pegar esse Arandu, é só assim, você pensar um pouco e fazer o bem para essas pessoas que se tratam mal. A espiritualidade indígena, ela nasce através do meio ambiente, através da natureza. E nós temos o espírito da natureza, né? E a gente, como eu falei agora, né, que a gente tem muito respeito pela natureza, que ela dá vida para a gente, né? Ela dá muitas formas de vida, dá uma sustentabilidade muito forte através do espírito da natureza. O nosso trabalho espiritual é trazer a cura para as pessoas e trazer alegria para esse mundo que várias pessoas falam que o mundo está perdido. Mas não é assim. Quem está perdido são as próprias pessoas. E para mudar o mundo, é só cada um pensar numa forma assim, diferente, para que o mundo volta a ser feliz como era antes. Primeiro que o mundo mais justo é complexo, a gente fala do que tem que ser a justiça. A ideia, na verdade, é combater o estereótipo construído depois de séculos e séculos de genocídio indígena, cultural, social e fisicamente, para a gente entender o quão necessário é que nós venhamos a estudar a questão indígena. Uma vez que até poucas décadas atrás, isso era sequer mencionado na escola. Eu acho que o maior desafio na escola é a capacitação da equipe. A gente precisa ter conhecimento e capacidade de abordar esse contexto indígena na escola, não de maneira vazia, de maneira estereotipada, e principalmente sem aquelas atividades de vestir a criança com uma pena na cabeça e comemorar o Dia do Índio. Isso não é utilizar a cultura indígena de um jeito próprio, de um jeito adequado. Que é nossos povos indígenas, antes da chegada dos portugueses, assim, a gente vivia feliz. Mas agora a gente vive assim, um pouco numa tristeza, né? Mas a gente está tentando mudar o pensamento assim, de cada uma dessas pessoas que vem aqui dentro da aldeia, a gente conversa, a gente passa o nosso conhecimento para a gente tentar mudar um pouco assim, da nossa história do nosso Brasil.
onde ela foi invadida nos territórios pelos indígenas. Ela não foi descoberta, ela foi invadida nos territórios. A história fica muito... Quando a gente fala dessa história, as crianças contam quantos povos indígenas que existiam antes da chegada dos europeus. Depois da chegada do europeu, hoje nós temos 250 povos indígenas diferentes no Brasil hoje. Né? E nós temos 175 línguas faladas ainda no Brasil, que é muito pouco lá mesmo. Porque a nossa cultura, hoje, quando você pergunta para a maioria das pessoas, é uma cultura eurocêntrica, quando na verdade devia ser multiétnica. Esse papo de o Brasil é uma democracia racial, esquece, nunca foi. Não foi para os negros, não foi para os indígenas. Os europeus, quando chegaram aqui, primeiro roubaram as terras e depois eles simplesmente ganharam terras no século XIX. Enquanto os indígenas, quando passaram as leis lá do século XIX, do Segundo Reinado, eles eram empurrados para as cidades, não porque eles queriam civilizá-los, mas sim porque eles queriam as terras. No fundo, tudo gira em torno de terra e riqueza. E é por isso que a cultura tem que ser valorizada e preservada. Eu acho que é muito relevante a gente aproximar as pessoas das pautas indígenas no dia a dia, justamente porque é a convivência que faz com que as pessoas sintam as dores das outras pessoas, né? A empatia, ela nasce a partir do momento que a gente cria convivência. Então, a partir do momento que a gente aproxima essas pautas das outras pessoas, as outras pessoas entendem as dores alheias. E aí começam a lutar em prol de várias pautas que são muito relevantes para a manutenção, preservação e, de certa maneira, continuação dessas comunidades indígenas que são tão valiosas para a história do Brasil e, atualmente, também elas são de extrema relevância para a gente entender a diversidade cultural, essa beleza incrível que o Brasil tem. Quando a gente fala, inclusive, de direito dos indígenas, da preservação das comunidades indígenas, a gente está falando sobretudo de preservação do meio ambiente. E quando a gente fala em termos jurídicos, a preservação do meio ambiente hoje é uma das pautas mais importantes do mundo, né? Do direito internacional, pelo menos. Porque todo mundo sabe que a emissão de gás carbônico, a emissão de vários poluentes afetam cada vez mais o planeta. Então, acho que, além de tudo, nós temos muito que aprender com esses povos que conseguem extrair da natureza, né, o seu bem-estar. E isso é algo que eu acho fascinante. Eu acho que a gente, cada vez mais, algumas pessoas, né, movidas por preconceito, elas não aceitam esses tipos de saberes, o que eu acho que é uma bobagem muito grande. Bom, eu sou indigenista antes de ser linguista. Fui trabalhar com povos indígenas com 19 anos. Mas, por exemplo, um episódio importante que foi... Eu vinha do Sul e tinha relação com esses povos indígenas no Sul. Continuava em contato com as comunidades caingangue, a língua que eu estudava, eu conhecia, eu trabalhava com eles e tal. E aí teve uma reunião em São Paulo, que o estado de São Paulo era o último estado que não tinha criado um espaço de educação escolar indígena na secretaria do estado. Então, uns funcionários apoiando os indígenas e algumas comunidades indígenas e ONGs se juntaram e eu fui chamado pela universidade, fui indicado pela Unicamp para ir lá, para fazer uma reunião que a ideia era pressionar, como pressionar o estado para criar essa educação escolar indígena aqui em São Paulo. O estado de São Paulo dizia assim na época, a secretaria, não, bota as crianças numa Kombi e leva para a cidade, vamos fazer educação indígena.
Então, nessa reunião que fui participar, levantou um cacique, hoje falecido, Valdemiro, e ele fez um discurso dizendo assim: as universidades de São Paulo só querem saber de índio da Amazônia, só querem saber de floresta lá do índio pelado da Amazônia, e nós aqui estamos abandonados. E foi interessante, eu fui falar com ele, falei: olha, eu nunca pensei mesmo, eu sei que vocês estavam bem servidos aqui, tem universidades perto de vocês, e eu trabalho, eu tenho compromisso com os caingangues lá no sul, né? Mas se é essa a situação, eu vou procurar alunos que se dispõem a ajudar, né? E aí então procurei alunos, e comecei um trabalho com ele. Mas foi uma cobrança muito forte, assim, que realmente ela fez eu assumir um trabalho que estou fazendo até hoje com as aldeias de São Paulo, que é de revitalização das línguas indígenas aqui no estado. Juraci e eu somos linguistas, somos indigenistas, né, de muito tempo, antes dela se tornar antropóloga, antes de eu me tornar linguista. E aí a gente tinha ação indigenista nas comunidades. Bom, a gente foi de uma ONG, foi de uma entidade indigenista até os anos 80. Daí viemos estudar, e aí começamos a fazer as ações indigenistas lá no sul, com os caingangue, e aqui no interior paulista, com os caingangue e com os guarani. Mas aí começou a surgir situações em que a gente não tinha personalidade jurídica para fazer certas coisas, como, por exemplo, o Banco do Brasil queria doar computadores para as aldeias, mas precisava ter uma entidade que recebesse, e as próprias aldeias não tinham entidade. E aí a gente viu que criar uma entidade seria um recurso para esse grupo, uma maneira desse grupo ser melhor reconhecido e poder acessar recursos para as comunidades indígenas. Para ser mais efetivo também. Exatamente. Então, em 2006, a gente criou a ONG, que tem esse caráter especial, principalmente indigenista, mas também ambientalista. Tem ambientalistas que a gente está envolvido, inclusive nas aldeias também, porque tem áreas que têm problemas de recuperação de nascentes, é um projeto que tem trabalho que a gente está fazendo. Então, e a ONG então faz essas ações com sementes nativas e tal. O projeto, a gente fez a escolha do projeto, houve uma premiação para que as alunas recebessem uma espécie de menção honrosa pela qualidade dos textos que chegaram, porque não é somente um projeto sobre cultura indígena, eram projetos muito bem escritos e que mereceram, né, esse reconhecimento por parte da escola. Depois que o projeto foi escolhido, as alunas, a gente teve algumas lideranças naturais, né, de alunos que haviam pesquisado o tema, como a Ana Bussi, a Sofia, a Juliana, a Maria Clara, e todo o grupo que se formou depois disso ficou muito integrado, apesar de ser um grupo grande, o grupo se integrou muito para colaborar, para pesquisar e para divulgar essa cultura, não só aqui na escola, mas que por meio do documentário a gente consiga levar isso para mais gente, né? As pesquisas delas envolveram desde linguagem indígena, os povos originários também foram abordados pela perspectiva histórica e eles trouxeram alguns autores indígenas também para a pauta, né, na hora que listaram no trabalho que eles fizeram. E dentre esses autores, eu queria destacar o Ailton Krenak. O Ailton Krenak hoje é o nosso autor homenageado aqui, então o fato de a gente ter um projeto sobre indígenas estimulou a escola também a escolher um autor indígena para ser o autor homenageado do ano de 2023. O Krenak ele pode ser usado nas reflexões sobre as relações moldadas pelo capitalismo, sobre o uso predatório da natureza, o uso predatório das pessoas. É esse tipo de discussão que esse conhecimento ancestral indígena pode agregar. E aí, por conta disso, eu queria ler um trechinho do livro A Vida Não é Útil, que é um livro importante do Krenak, né, consta das listas de vestibulares, então a gente trabalha também na perspectiva da entrada na faculdade, quanto principalmente da perspectiva social que esse livro traz. O nome já é bem subversivo, né? A vida não é útil, porque a gente vive um tempo de muito utilitarismo, assim, provocado pelo capitalismo em que a gente está imerso. Então, o próprio título é subversivo, já faz o aluno refletir um pouco sobre esse utilitarismo que a gente aplica em tudo e na própria existência. Então, nas palavras do Krenak:
Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens, me refiro a uma imensidão de seres que nós excluímos desde sempre. Caçamos baleia, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e o penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Ao longo da história, os humanos, aliás, esse clube exclusivo da humanidade que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos protocolos das instituições, foram devastando tudo ao seu redor. É como se tivessem elegido uma casta, que é a humanidade, e todos que estão fora dela são a subhumanidade. É incrível que esse vírus que está aí agora esteja atingindo só as pessoas. Foi uma manobra fantástica do organismo da Terra tirar a teta da nossa boca e dizer: respirem agora, quero ver. Estamos sendo lembrados de que somos tão vulneráveis que, se cortarem nosso ar por alguns minutos, a gente morre. Não é preciso nenhum sistema bélico complexo para apagar essa tal humanidade. Se extingue com a mesma facilidade que os mosquitos de uma sala depois de aplicado um aerosol. Nós não estamos com nada. Essa é a declaração da Terra. Oi, gente. Nós somos as escritoras do Projeto Arandu. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Sofia. Eu sou a Juliana. Eu sou a Maria Clara. E a gente vai falar um pouco sobre a execução do projeto. Primeiro que foi um tema muito difícil da gente pesquisar, da gente conseguir informações, porque principalmente a Maria Clara e a Juliana, elas vieram na sala de leitura para conseguir algum material físico, livro, e elas acabaram não conseguindo muita informação. Então, uma das coisas que a gente focou e colaborou, né, para a escola foi a compra de livros relacionados às pautas sociais indígenas e a cultura também. E o projeto, né, foram 2 projetos que se juntaram, o Projeto Arandu e o Projeto Raízes. O Projeto Arandu, ele era mais voltado para a cultura mesmo e o cotidiano, né, das aldeias indígenas, e o Raízes é mais linguagem língua indígena. Tanto que uma das frases que a gente colocou no nosso projeto é: o brasileiro fala tupi o dia inteiro sem saber. A principal ação que a gente fez foi a excursão para a aldeia indígena, a aldeia indígena Guarani do Rio Silveira, em Bertioga. Eu acho que, assim, eu vou dar meu depoimento como aluna mesmo. Eu acho que foi uma experiência que todo aluno tinha que ter pelo menos uma vez na vida. Com certeza. É um assunto que é muito escasso, assim, tem muita pouca pesquisa, é muito difícil de encontrar alguma coisa relacionada a isso. Então, você tá lá e você vivenciar tudo isso e ver direitinho como que é uma coisa assim, completamente... Sim, a vivência trouxe muita sabedoria, tipo, como lidar com as coisas, com os seus sentimentos, com o espiritual, que eram coisas que não são muito faladas, assim, pra gente que não é indígena. E acho que com a viagem para excursão, a gente conseguiu aprender muito, principalmente pelas conversas que teve lá. Então foi legal a gente conseguir ver toda essa atenção que a gente conseguiu trazer e é muito bom ver isso, é gratificante. E além das terras, né, essa questão das terras, que estão tomando as terras deles, também abordou muito a questão do preconceito, relatos que eles mesmos fizeram de gente na rua que humilhavam eles, assim, agrediam por estar até... por eles mesmos e viverem. E expressarem a cultura deles. Sim. E é um absurdo, porque é a sua cultura também, é a cultura ancestral, é a cultura do seu povo. Sim. O Brasil tem sangue indígena, né? Então, se você é brasileiro, você tem sangue indígena também. Com palavras que a gente fala, gírias, com a alimentação, as comidas, com muitas coisas a gente tá trazendo a cultura indígena para o nosso dia a dia. Até o nosso sotaque, né? Que o Vilmar disse que o R de São Paulo, esse R, vem do tupi. Existe também uma hipótese que explica que o R paulista, o R caipira, melhor dizer, o R caipira, que você tem em Minas, tem em São Paulo, que o R caipira viria do tupi, viria de uma variante tupi, que é o chamado R retroflexo. Retroflexo? É o R retroflexo, esse R de Porta, Piracicaba, né? Caipira, né? Esse R é retroflexo porque a língua faz uma volta para trás, assim. Mais uma ação que a gente fez foi levar leitura para o fundamental, que a gente lê nas salas do 1º ao 5º ano,
E quando a gente foi ler para as crianças sobre esse tema, a gente conversou sobre a aldeia, a nossa visitação, eles sempre faziam muitas perguntas, sempre estavam muito engajados, querendo saber mais. Então é importante que os educadores e também nós, né, que de certa forma a gente desempenhou um papel de educadoras, é importante que a gente fale sim sobre esse tema e que a gente converse com as crianças, pessoas de todas as idades, mas principalmente com as crianças. Porque elas são o futuro da sociedade. Né? Eu, com certeza, saí desse projeto totalmente diferente. Eu estou levando muito conhecimento, muita história, muita cultura. É muito bom ver isso, é muito bom saber que a gente está conseguindo aprender cada vez mais. E eu acho que o projeto também nos tirou da nossa bolha. Na nossa zona de conforto. E fez com que a gente refletisse mais sobre o tema. E não só a gente que escreveu o projeto, todo mundo que participou, todo mundo que foi na excursão, todo mundo que procurou saber um pouquinho sobre o nosso projeto, com certeza saiu diferente. A gente amadureceu bastante com esse projeto, porque é uma coisa nova pra gente, né, que é do ensino médio. E foi bem importante para nossa responsabilidade também. Palma de novo, sincronizado. Vai. Eu me rendo! Não, de novo! Eu me rendo! De novo! Não, por favor, eu me rendo! Não! Vamos morrer, por favor. Vamos! Nossa, acho que eu vi minha alma. Se eu faço isso, eu não saio do chão. Minha mãe me pega pelo cabelo. Vai lá, Maria Elisa. Não, daí pronto, daí é vídeo cacetada do ano. Vai, eu confio em você. Se você for, eu vou. Melhor a gente ir pra cachoeira, né? Difundindo a cultura e a história dos povos indígenas, mesmo nessa nova era de tanta ignorância. Oi? Professor, a gente sabe, sempre falando para os alunos. Professor, são... Ai, meu Deus! A correnteza está me levando, galera. Para de me seguir! Podia no Instagram, a gente olha assim pro lado. Então, esse tubula. Gente, pode bater uma palma aqui só pra gente sincronizar depois? Nós vamos no projeto do Nariz. É pra dar palma? É, dá uma palma. A FUNAI é a fundação... O que é dos povos indígenas? Não lembro. Depois Corta isso. Corta isso. Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Fundação Nacional dos Povos Indígenas, isso? Boomer. Arrasou, cara. Tem que falar alguma coisa pra finalizar? Esse aí Não, é o brincadeira. Esse é o nosso. É isso, né? A gente fala...